Olá, pessoal. Olá, pessoal. O Anderson já está entrando conosco. Olá, E aí, como é que vocês estão? Tenho e que aí tirar aqui. pessoal, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tu tá me escutando? Ótimo, tô tranquilo, direitinho. Então, tá bom. Deixa eu só ligar a luz aqui, tá meio escuro. Tá bem. Eu também tô com uma super claridade em cima de mim. Como é que é? A gente tenta aproveitar o máximo que dá o sol, né? Então a gente fica meio É, perto da janela, assim, pra... exatamente. Então, gente, tudo bom? A gente hoje tá estreando um novo horário. A ideia é a gente não concorrer com tantas outras lives que tem na quarta-feira, final do dia. Então a gente Uhum. vai avaliar como é que é esse novo horário. Então também se vocês puderem divulgar que a gente vai tentar nas quartas-feiras migrar talvez para as 14 horas, vai seguir avaliando para ver como é que tá. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre autorregulação da vida, dos estudos, né? Como é que vocês estão se organizando até frente a essa possibilidade de retorno que a gente tem. É, esse, esse, esse vento que está soprando, né? Em relação a Eu acho isso. que o retorno pra tudo, né? Tipo, tá, as coisas estão É, abrindo, de certa forma o medo de voltar pra rua, né? Eu tenho é, percebido muitas pessoas dizendo, não, mas não tá o momento ainda de voltar, mas nós não vamos poder ficar isolados pro é, resto da vida, né? exatamente. Então, acho que a ideia é essa, assim, a gente poder conversar sobre isso. E a ideia é exatamente uma conversa com vocês, o Anderson e eu, a Uhum. gente fala bastante, mas a ideia é que vocês possam também fazer comentários, perguntas, Exatamente. né? Então, conversem conosco, né? Desse jeito virtual aqui que a gente tem para conversar, tá bem? Então, né, bem-vindo, Anderson, também. Não sei se tu quer falar alguma coisa. Então, acho que a gente pode ir começando devagarinho, assim, né? Tá bem. Querendo ou não. Isso é uma coisa interessante, né? Que você estava falando da volta, né? O quanto a É, gente tá, por um lado, morrendo de vontade de sair para fora e o quanto a gente tá morrendo de medo de sair para fora também, né? E o exatamente. quanto a gente vai ter que se organizar por uma nova vida, né? Um Uhum, novo normal. Eu vi uma uhum, entrevista muito legal semana passada do Drauzio Varela, e ele aham, falando justamente isso, né? Que sim, é o momento de ficar isolado, mas a gente não vai poder ficar isolado por causa da vida, né? E daí uhum, como é que a gente vai se organizar nesse novo meio uhum, e o que a gente precisa fazer para não ficar não é que para trás não é uma boa palavra, mas não ficar perdido nesse novo momento. aham, Eu acho que esse assunto que a gente resolveu falar hoje entra muito nesse momento, né? exatamente. Até porque, como tu disseste, a gente não pode ficar para sempre dentro de casa, né? E tu Uhum. falou, eu tenho escutado muitas pessoas dizerem que elas estão cansadas já de ficar nesse momento, né? Ontem eu entrei num grupo numa espécie de roda de conversa que a gente tem feito com alguns grupos de alunos e a gente fez uma espécie de brincadeira, assim, perguntando se a gente não tivesse nesse período da quarentena onde que o pessoal queria estar. E todo mundo disse que queria estar em sala de aula no maior estresse, que seria o momento agora do semestre, né, Uhum. de período de prova, enfim, né, que a gente estaria se encaminhando para um final de semestre. Foi meio unânime naquele grupo que eu tava naquele momento. E, e que eu acho que é isso, né? A gente está meio cansado também, né? E eu também compartilho que tá cansado desse momento que a gente está vivendo agora, né? Hoje também conversando com uma outra aluna, ela trouxe essa questão de que eu tô cansada de estar com essa vida desse jeito, eu quero voltar para a vida não como ela era antes, mas para essa vida que vai se readaptar agora, né? Uhum. E essa vida que vai se readaptar, a gente vai precisar fazer uma série de reorganizações. Aí também o grupo de ontem falava sobre, tá, e aí como é que eu vou fazer para não ir dormir às 2 da manhã, né, para Uhum. conseguir me acordar, porque eu vou ter que acordar, voltar a acordar às 6, eu vou ter que, né,
voltar para uma rotina de vida mais semelhante à rotina que eu tinha antes, né? E, e aí eu até coloquei, né, para elas que, bom, isso é uma coisa importante para todo mundo saber, que a própria universidade já colocou, né, que a gente vai ter 15 dias, a partir da data anunciada, a gente vai ter 15 dias para se organizar para esse Uhum. retorno, né? Então a gente não vai ter um susto para voltar, mas, né, também não vai ser um super tempo para se reorganizar, assim. Então, que a gente pode ir fazendo já agora? Começar a tentar ir dormir mais cedo, né? Começar a Uhum. tentar estabelecer um ritmo de vida mais próximo a um ritmo de vida. Bom, se eu tenho aula às 8 horas da manhã, que horário eu preciso acordar? Né? Como é que eu posso voltar assim para estabelecer uma rotina de acordar às 6, às 7? Né? Então, se eu preciso dormir 8 horas por noite, então quanto tempo eu preciso para ir dormir? É claro que na primeira noite vocês vão deitar na cama, provavelmente vão Uhum. ficar rolando um tempo ali para conseguir dormir, né? Mas depois também o organismo Uhum. vai se acostumando, né? Tem alguns aplicativos que eles têm mais, né, algumas orientações, né, meditações que vão auxiliando também para pegar no sono, né, para ajudar para ter um sono mais tranquilo, começar a entrar no processo de acalmar o corpo para dormir. Então também a É que, gente querendo ou pode. não, eu acho que a gente perdeu a noção do tempo um pouco, né? Com essa Aham. questão de ficar trancado em casa. A mesma sensação que talvez a gente tivesse normalmente no final de semana. Chegava no final do dia, a gente não tinha mais certeza se era sexta, se era Uhum, uhum, sábado, uhum, ou um feriadão. A gente teve nesse momento de quarentena, né? Porque a gente uhum, acabava trancado dentro de casa, sem ter muitos compromissos, né? A gente está falando aqui dos universitários, uhum, principalmente. uhum, E um discurso que eu ouço muito também é a sensação de, tipo, eu tenho tempo, mas eu não consigo fazer as coisas que eu gostaria de fazer, né? uhum, E daí tem uhum, muito também em relação a isso, de o quanto, né, essa coisa do dormir tarde, acordar tarde, e daí trocar o dia pela noite, uhum, faz com que as pessoas simplesmente não consigam se organizar na sua rotina. E uhum, agora, com a iminência do retorno, parece que daí a gente se desestrutura ainda mais, porque a gente fica, mas como é que eu vou fazer para acordar todos os dias às 6:30, se eu tenho que estar às 8 na universidade, se hoje eu tô acordando às 11, né? uhum, E querendo ou não, foi mais ou menos o período de umas férias normais, né? Só que nós não tava de férias. A gente não tava na praia, a gente não tava conseguindo fazer as coisas justamente porque era o mesmo motivo que a gente não tava tendo aula, né? uhum. E E a acaba sendo uma grande coisa complexa. diferença é que nas férias a gente sabe o tempo, a gente sabe quando Uhum. volta. E agora a gente não tem exatamente uma data, né? É. Embora a partir disso, como eu falava, a gente vai ter uma data e vai ter 15 dias para poder, né, Sim. dar essa virada. Então, isso que. Essa é a grande diferença para as férias, né? Então, por isso, acho Uhum. que a importância da gente poder é, começar a tentar organizar uma rotina, né? E tem também, eu escuto muito isso de vários alunos que eu queria ter feito tanto, eu queria ter organizado 4 meus estudos, né? Todas as disciplinas que eu faço, queria ter feito resumo disso, queria ter feito mapa, né? Conceitual daquilo e não fiz, e aí Uhum. agora a gente vai voltar e aí, o que eu faço? Bom, vai continuar do mesmo jeito, como, Uhum. né? Tu não precisa correr agora para fazer todas essas coisas, até não tem nem necessidade de fazer tudo isso, né? Então, Exatamente. É pode poder se falar. dar conta, talvez, de que algumas coisas a gente tem aquela sensação, não, mas eu tenho que voltar para trás e dar conta de tudo que ficou para trás. Às vezes não necessariamente. Uhum, A gente tem que conseguir dar conta das demandas e talvez se dar conta que uhum, aquilo aí não adianta mais. é, Ah, eu uhum, queria ter organizado, tá, não deu. Ok, uhum, agora a gente vai ter novas demandas e é poder dar conta uhum, desses demandas. Claro, a menos que alguma coisa muito importante tenha ficado para trás. uhum, Eu lembro quem foi adolescente na época dos fliperamas deve lembrar de uns jogos que tinha que as pessoas dançavam em cima do tablado e daí tinha uma seta. Quem já jogou aquele jogo sabe que se tu erra algum passo, não adianta tu fazer o passo de novo. Porque o passo já passou, tu tem que fazer o próximo.
É a mesma coisa que dançar. Se tu tá dançando e tu erra, não adianta tu refazer aquele passo. Tu tem que fazer o passo seguinte, porque senão tu vai te perder. E esse é o ponto. A vida, ela vai continuando e a gente tem que dar conta dessas coisas. E daí, né, pensando aí no assunto da live de hoje, que é a autorregulação, que eu acho que é importante a gente também conceitualizar, mas é poder pensar qual que é o nosso papel nesse processo, né? De escolher quais são as, digamos assim, o que é importante, o que não é, qual é a melhor estratégia para dar conta disso, qual é a pior estratégia, e conseguir organizar essas coisas. Que muitas vezes a gente não para pensar sobre esse processo, né? Uhum, uhum, exatamente. E como é que eu tô emocionalmente para poder dar conta também dessas coisas, né? Que faz parte da própria autorregulação, a metacognição, que é poder pensar sobre o que que dá certo para mim, o que que não dá certo, e associar esse o que que dá certo para mim, o que que não dá certo nos meus estudos, né? Como é que eu funciono melhor nos estudos, né? Então, para mim é mais fácil fazer mapa, para mim é mais fácil escutar e prestar mais atenção na aula, né? Associado à forma como eu estou emocionalmente. Bom, hoje eu estou mais estressado, não vou conseguir sentar para estudar. Tá bem, então eu vou me organizar para fazer outras coisas nesse momento. Eu vou organizar a minha pasta, eu vou organizar o meu computador, porque às vezes o computador também tá uma bagunça, né? As pastas dos computadores, às vezes. Então, enfim, vou organizar essas coisas, né? Fazer outras organizações, às vezes que precisa também, mas que não é efetivamente estudando naquele momento. Isso Sim. também faz parte da autorregulação. E o quanto, no geral, as pessoas não param para se dar conta desse processo, né? Porque, querendo ou não, quando a gente está no colégio, a gente tem uma relação muito diferente com o ensino, que é uma relação mais passiva, na qual eu tô lá sentado, a professora tá lá explicando, e eu não tinha que ter um processo ativo em relação ao estudo, porque, no geral, era mastigado e cuspido na nossa boca, né? Quando a gente. E isso acaba culminando na nossa prova maior, que é um dos grandes traumas, eu acho, da vida, é o vestibular, né? Principalmente quando a gente pensa numa universidade federal, assim, onde muitas vezes jovens passam 2, 3, 4 anos para passar no curso que tanto querem, e isso faz com que muitas vezes a gente fique bitolado num processo de aprendizagem que não é o ideal, né? Que é o processo, às vezes, da decoreba, que é o processo de não utilizar um trabalho de raciocínio em cima do conteúdo. E quando a gente entra na universidade, é um processo completamente diferente de aprendizado, né? No qual eu vou ter que ter um papel ativo, eu muitas vezes vou ter que buscar o conteúdo, eu vou ter que pensar qual que é o melhor livro para ler sobre aquele material. E tudo isso faz com que, se o jovem não para refletir sobre o seu processo de aprendizado, ele vai sofrer muito, né, para conseguir se adaptar em relação a isso. Então, quanto é importante a gente parar e pensar, tá, por que será que eu gosto mais da disciplina de, sei lá, programação e não gosto tanto da de biologia? A gente poder tentar entender, porque aqui eu consigo ver um processo mais prático, porque eu gosto mais de número do que entender coisas mais biológicas. E esse processo é importante para a gente conseguir pensar, tá, então se eu talvez estudar biologia desse outro jeito, talvez eu consiga absorver melhor o conteúdo, né? É a gente conseguir se conhecer dentro do processo de aprendizado. E eu fiquei pensando também, Anderson, quanto nesse processo todo da pandemia, a gente precisou refazer objetivos, né? E agora, com o retorno também, a gente vai precisar refazer uma série de objetivos e dentro da própria estrutura, né, do próprio processo da autorregulação, uma das pontas da autorregulação é a gente poder estabelecer metas e objetivos para a gente, né? Então, com o retorno também poder pensar, bom, eu vou conseguir realmente cursar todas as disciplinas que eu tinha me programado no início do semestre para cursar. Será que eu vou dar conta de todas mesmo na nova proposta que vai estar estabelecida, né? E poder também ter consciência e aí a questão da metacognição, que é pensar assim, nesse momento eu estou preparado para dar conta de todas essas disciplinas que eu me propus lá no início do semestre, que estava de um jeito a minha vida, e agora está de outro jeito,
né? Então, poder fazer esse processo reflexivo, que é super importante, né? Passado esse tempo todo, né, que a gente ficou em casa e agora vai voltar, então, repensar os seus objetivos do semestre, né? Não quer dizer que porque eu me matriculei em X disciplinas que eu vou precisar seguir matriculado ou seguir estudando essas X disciplinas passado esse processo da quarentena, né? E tá tudo bem, gente, né? Eu acho que isso é uma das coisas que vocês têm nos escutado muito falar aqui, né, nesse espaço das lives, que tá tudo bem, nossa para não dá conta, tá tudo bem a gente ter estabelecido os objetivos e repensar esses objetivos, refazer os objetivos e se reorganizar na vida para outros objetivos, né? Então, poder fazer uma nova forma assim, de pensar a nossa vida a partir de agora também. Eu tenho visto muita angústia de alguns alunos dizendo, né? Ah, mas eu vou atrasar a minha formatura, ou eu não vou dar conta, ou alguns até dizendo, eu não me importo de que pare o ano e que só volte ano que vem. E é muito interessante que as pessoas querem que o outro tome a decisão por elas também. Tipo, acho que nós, como universidade, nós estamos pensando qual é que é a melhor forma que nós, como instituição, podemos oferecer ensino para os alunos dentro da situação que a gente está vivendo, né? De pandemia, de não poder colocar os alunos todos numa sala de aula, mas também vai caber os alunos poder pensar se nesse momento eu não quero me arriscar a sair de casa e também não quero ter aula EAD, bom, talvez eu tenha que trancar e voltar no que vem. E o quanto isso é complexo e também e também é assumir a responsabilidade do seu processo de ensino, né? De poder dizer, eu não, ou não trancar necessariamente, mas dizer assim, eu me matriculei em 8 disciplinas, mas agora com a carga não vou conseguir ficar nas 8, então vou fazer 5, e tá tudo bem ficar com 5. Porque 5 é um número bom, é um número que eu posso dar conta. Exatamente. E isso é super importante. É repensar os seus objetivos, né? Porque eles vão mudar, porque exatamente a gente começou o semestre de um jeito e vai recomeçar o semestre agora de outra forma. Vai estar de outra forma o próprio semestre em si, a forma como as aulas vão ser dadas, e a gente vai estar também de outro jeito. Então, não tem problema a gente repensar quantas disciplinas vai fazer a partir de agora, né? Porque... E da mesma forma... forma que tem um prejuízo... Acho que da mesma forma que tem um prejuízo de... eu fui prejudicado pela quarentena, o quanto também é importante pensar que agora que a gente sabe que uma pandemia do tipo coronavírus pode acontecer de novo, quão rico vão poder ser as aulas em uma universidade da saúde, né? Então agora os alunos que vão se formar daqui em diante vão saber, eu preciso me preparar para alguma coisa assim acontecer de novo. Então se eu for enfermeiro, eu vou ter que dar conta disso. Se eu for médico, eu vou ter que dar conta disso. Se eu for fono, eu vou ter que dar conta disso. E o quanto também é legal, algo legal, né? Dentro do que a gente pode ver de positivo nisso, né? Mas o quanto também é algo que a gente também tem que pensar que agora a gente vai estar mais preparado para uma situação dessas, né? A partir desse momento. Tipo, tanto eu quanto tu, quando a gente se formou, a gente não imaginava que alguma coisa desse tipo poderia acontecer, né? Imagina ficar trancado dentro de casa 3 meses. Era impensável, né? Sim. Veio uma pergunta se o FIXPA iria permitir o trancamento das disciplinas nesse momento, né? Eu não sei te responder oficialmente essa pergunta, mas eu vou verificar com o próprio DERCA e aí a gente pode informar pelas nossas vias. Eu posso também solicitar que a própria o FIXPA possa fazer depois alguma nota em relação a isso, né? Mas aí na próxima reunião também com a Prograde, na próxima live a gente pode falar sobre isso. Claro. Tá bem. Mas eu acredito que também a gente, né, todo o calendário acadêmico vai ser repensado. Então isso provavelmente até o trancamento das disciplinas também vai entrar nessa nova forma de repensar, né, do nosso calendário acadêmico, assim. Várias coisas vão ter que ser flexibilizadas de alguma forma, né? Exatamente. Nem que seja as datas das formaturas, todas essas coisas. Por quê? Porque mudou. A gente não está mais vivendo
no mesmo mundo de janeiro. A gente, ou melhor, Uhum. o calendário é decidido em outubro, não? Outubro do ano Então, anterior. pensem, pessoal, que a gente planejou o final do semestre para agora, em outubro do ano passado, o mundo era outro. Não tinha Uhum. crise do jeito que tá, não tinha o coronavírus, não tinha as queimadas na Amazônia do jeito que aconteceram, todo o mundo era completamente diferente. E óbvio que é importante nós, como universidade, decidirmos isso em outubro. Mas a Uhum. gente também tem que saber que, né, ninguém estava preparado para uma coisa assim. E Uhum. agora a gente vai ter que lidar com essas demandas à medida que isso vai acontecendo. E o quanto é importante vocês, como alunos, poderem também chegar para nós e dizer, olha, eu estou com esse problema, como é que nós podemos resolver? E eu acho que Uhum. nós, como NAP, a gente tem tentado sempre estar aberto para ouvir isso. Sempre quando os alunos não sabem qual disciplina fazer, como organizar, a gente também pode fazer um meio de campo entre vocês e as coordenações para poder conversar sobre isso, né? É só procurar a gente. Ou Uhum. procurar as próprias coordenações que são super abertas, né? Pra gente poder Sim. pensar tudo isso. Eu acredito que o diálogo ele está sempre aberto, né, para a gente poder discutir as dúvidas de vocês, como é que a gente pode adaptar também o que é necessário nesse momento. Então, todo o calendário acadêmico ele está sendo repensado exatamente porque foi pensado um calendário que ele totalmente não tem como a gente cumprir esse calendário nesse momento. Então, acho que são coisas para a gente poder repensar, assim. Eu também fiquei pensando que, até nas últimas lives que a gente fez sobre autorregulação, teve o Leonardo que veio conversar com a gente, depois também o João, que foram temas sobre autorregulação muito presentes, foi a procrastinação, né? Uhum. Que como muitas vezes nesse momento é difícil fazer aquilo que a gente se propõe e como é que vai ser depois também no retorno, que é lidar com as demandas que vão vir, sendo que a procrastinação é algo que é presente na vida, né? Uhum. Por mais que a gente estabeleça metas e planos e tente se planejar para fazer as coisas, né? E, e acho que voltando no que a gente também vem conversando aqui com vocês, é que nem sempre a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente se propõe. Mas o mais importante que eu quero colocar é como é que vocês estão, né, planejam muitas vezes aquilo que vocês pretendem fazer. Porque muitas vezes o que às vezes as pessoas entendem como adiamento do que está se propondo, nem sempre é um adiamento, né? Muitas vezes é um planejamento que não está bem organizado, né? Porque o seu dia, às vezes, não está cabendo aquele planejamento no dia, né? Uhum. Isso é uma das coisas que às vezes se confunde com a procrastinação. A outra é que muitas vezes emocionalmente a gente não está preparado para fazer aquilo que a gente estabeleceu, né, para fazer. Então a procrastinação ela tem várias facetas, né? E uma delas é quando a gente não está bem emocionalmente e aí acaba adiando porque não está com toda aquela força de vontade para fazer as coisas. E que eu acho que foi algo muito presente e é presente ainda nesse momento. Quando a gente voltar, a gente não vai estar com todo o nosso pique, exatamente porque vocês imaginem, eu até vou comparar com o corpo, né? Enfim, a gente tá passando quanto tempo dentro de casa agora, né? E esses dias eu precisei subir 12 andares de escada. Eu até tô rindo, né? Porque Faltou luz em casa? Estragou o elevador? não foi problema no elevador. E enfim, né? Não vou nem comentar o que aconteceu. Não, mas faltou perna mesmo, exatamente por na UFIX, eu subo e desço aquelas escadas todo o tempo e, Uhum. e meu corpo ele simplesmente não, né, passando praticamente sentada em cima de reunião em reunião e atendendo aluno, enfim, atendendo, fazendo tudo praticamente sentada, mal caminhando dentro de casa. E assim é com a mente da gente também, né?
Se a gente acabou ficando sem fazendo menos atividades que exigiam, né, mentalmente, né, o músculo é como o músculo, né, ele vai sofrer o pênalti depois. E a procrastinação vai entrar dentro disso, né? Vai dar mais preguiça de fazer as coisas, né? Então, e aí, enfim, a gente tem que se respeitar. Então, eu não consegui subir 12 andares num ritmo que provavelmente eu subiria se eu estivesse caminhando normalmente na minha vida, né? Com a minha rotina de vida normal, assim. Eu tive que subir 12 andares num outro ritmo e volta e meia dar umas paradinhas para retomar o fôlego, porque senão eu ia provavelmente ter um ataque cardíaco no meio do caminho, assim. Exatamente. Então é esse tempo que a gente precisa, né, ter e entender que, bom, tudo fica nesse lugar da procrastinação, mas que nem tudo é procrastinação. Né? Muitas coisas, às vezes, é a gente podendo se respeitar no tempo da gente. Né? Tem também, acho que uma das coisas que o próprio João trouxe, que foi sobre o TCC, e que daí, entre eles se pediram ajuda, né, entre os colegas que estão fazendo o TCC, para se ajudar no sentido de fazer acontecer o TCC, né? Que eu achei que foi uma baita ideia deles, né? Então eles fizeram um grupo para até depois eu peço desculpas para o João se eu estiver falando mais ou falando errado, assim, né? Mas pelo que eu entendi, eles fizeram um grupo para poder tocar os seus TCCs, né? Então, toda semana a gente se encontra para contar um pouquinho o que fez do seu TCC. Então, é um jeito da gente procrastinar menos ou tá utilizando o outro assim para andar com a gente no processo, né? E depois também eu acho que vai ser legal poder contar com as outras pessoas para andar junto, né? E na verdade é uma ilusão de achar que eu preciso fazer tudo sozinho em relação ao TCC também, né? Pô, se um mestrado e um doutorado, vamos para um nível superior, assim, a gente muitas vezes tem equipe, nada te impede de poder trocar com um colega, dividir, né? Talvez pedir alguma ajuda para algum colega depois, quando for publicar com o nome do colega junto. Claro, não vamos pedir para outro colega fazer o TCC, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas é poder fazer isso. E outra coisa que eu vejo que dificulta muito as pessoas, tanto no TCC quanto na questão de estudo como um todo, é a sensação de que a coisa tem que ser perfeita. Se não for exatamente do jeito que eu acho que tem que ser, então eu não vou fazer. Então, eu não vou estudar hoje porque eu não tenho aquela caneta boa. Porque a minha escrivaninha está bagunçada, então eu vou arrumar a escrivaninha em vez de estudar. Eu sempre digo assim, pessoal, imagine que vocês querem chamar alguém para sair, tá? É melhor deixar para quando vai ter aquele jantar maravilhoso, fantástico que nunca sai, ou chamar a pessoa para comer o miojo na sala de vocês? Né? Sempre é melhor o miojo, porque o miojo ele é real, ele é possível. O jantar que nunca sai, ele nunca vai ser, vocês nunca vão ter essa oportunidade de dividir esse tempo com as pessoas. Da mesma forma, ok, a gente tem que se esforçar para fazer o melhor que dá. Claro que tem, mas nada vai ser perfeito. Então a gente também tem que poder olhar esse nosso processo, né, de aprendizado, de estudo, e dizer, então eu não tenho um lugar talvez mais tranquilo do mundo para estudar, mas eu vou tentar ler e absorver o que dá aqui, né, na minha casa, trancado com metade da minha família, talvez. Tentar botar um fone de ouvido, alguma coisa do tipo. Se eu não tô com, talvez, digamos assim, a melhor videoaula, a melhor conexão, vou tentar ler um texto, então, numa outra matéria, que é o que dá, que está ao alcance. Poder tentar se colocar e ver, não é o perfeito, mas é o que está dando para fazer nesse momento. Porque se a gente fica eternamente buscando a perfeição, a gente também não consegue finalizar as coisas. E eu acho que no TCC isso é muito comum. Não tá bom o suficiente. Não, mas não tá bom o suficiente. E daí muitas vezes os alunos até entregam os TCCs, por causa que o prazo acabou, né? Mas não, daí depois é um TCC super legal e não publicam porque tem medo também de que, não, mas não tá bom o suficiente ainda, né? E aquilo fica preso numa gaveta. A A gente tem exigência, que deixar. né? A exigência ela é super amiga da procrastinação.
É uma baita amiga da procrastinação. Porque ela evita que eu comece, né? Uhum. Ela ajuda, né? Faz com que eu não comece e, e vai fazendo com que eu vá adiando também a entrega, com que eu vá adiando eu conseguir andar com a coisa, com que ela vá Uhum. acontecendo, assim. E o Então, TCC, ele se associa também, o TCC, ou às vezes o estudo, ele se associa à sensação de fracasso daí. Porque uhum, toda vez que eu vou parar para fazer aquilo, ou parar, por exemplo, para estudar uma matéria que é difícil, se eu não tenho claro para mim que está tudo bem, eu não sabia aquilo, eu vou associar com a uhum, sensação de tá muito difícil, eu não consigo aguentar essa sensação muito difícil, então eu prefiro deixar para uhum, depois. E daí eu vou empurrando com a barriga. Por quê? Porque muitas vezes a gente se coloca esse peso de eu tenho que saber tudo, eu já uhum, estou na metade do curso, então isso aqui eu já devia saber. Não, né? uhum. A universidade é um momento de aprender. É um É. momento, e a gente não sai da universidade sabendo tudo também. Eu vejo isso muito também, por exemplo, nos alunos que estão no estágio, né? Que dizem assim, não, mas para estar no estágio tem que saber tudo, então eu não estou preparado para o estágio. Não. Se tu chegou até aqui, quer dizer que tu já aprendeu alguma coisa. Né? Os supervisores vão estar ali para te ajudar a refletir sobre o processo e entender. E também o quanto é importante, daí nesse momento, poder olhar para o que o supervisor está dizendo e poder dizer, tá, se o supervisor está me dizendo isso, então eu tenho que ouvir, né? Ouvir, refletir sobre aquilo e se eu tiver errado, poder dizer tá tudo bem errado, né? Esse é o meu espaço para poder errar e ser humilde, porque a humildade também ela é importante, né? Para qualquer coisa, né? Não só para os estudos. É, é a questão de poder olhar o seu processo interno também chegou. É importante respeitar o nosso próprio tempo e saber os nossos limites. Com certeza. Sem sombra de dúvida. É, isso super faz parte da metacognição também, né? Que é se conhecer e saber até onde eu posso ir, tamanho da minha Uhum. perna, né? Frente ao passo que eu tenho que dar. Então, que essa é uma das bases da autorregulação, né? Uhum. Que é esse processo bem reflexivo, né? E que ninguém nasce sabendo, a gente vai aprendendo conforme a gente vai se experimentando e conforme também vai dando errado, né? Então, Sem sombra de a gente vai. Eu me planejo para ler 50 páginas em uma hora, né? Estou exagerando um pouco. É claro que não vai dar, mas eu preciso saber que não deu para poder saber que, bom, que quanto tempo eu levo para ler 20 páginas, né? Mais ou menos, uma letra normal, né? Então, isso eu preciso me experimentar fazendo para saber se vai dar certo, se não vai dar e como que eu funciono dentro daquilo ali, né? Uhum. Então, só fazendo a gente aprende, né? Às vezes as pessoas têm medo de fazer e aí não acabam nem sabendo o que dá certo ou Sim. não para ela, né? E tem coisas que a gente tem que fazer, né? Não tem outro jeito. Né? É se arriscar. É, e é mais ou menos como cozinhar, né? Não existe saber fazer um arroz se tu nunca fez, né? Uhum. E tá tudo bem queimar a primeira vez ou a segunda vez, e daí assim que a gente vai entendendo que tem um processo, né? É, Vai ter um é, momento certo para fazer. Tipo assim, vai ter uma quantidade certa de água, uma quantidade certa de arroz, a altura do fogão, é. né? E, só que o problema também, eu acho que é a questão da comparação, né? Às vezes a gente se compara com o outro, e daí as redes sociais servem muito bem como de serviço para isso. A gente olha para o nosso processo, daí olha para o outro, olha só, mas o outro está aprendendo super rápido. Mas a gente não sabe como é que é a vida do outro, né? A gente não sabe quantas horas a pessoa ficou Uhum. estudando, né? Como é que foi, às vezes, o ensino da pessoa durante o colégio e tudo mais. E a gente tem vidas diferentes, pessoal, né? Sim. Como biologicamente nós somos diferentes, isso também vai alterar o nosso processo de aprendizado. E Uhum. entender isso também é importante. Então, Uhum. por exemplo, se eu sou uma pessoa mais ativa durante o dia, eu tenho que estudar de dia, não à noite. Quando, às vezes é o inverso, e daí também poder coordenar tudo isso para pensar, tá, qual será que é o melhor momento, por exemplo, para eu estudar? Será que é de manhã? Será que é de noite? Será que é no meio-dia? Será que é ouvindo áudio? Será que é lendo? Cada um vai ter o seu processo. E quanto Uhum. mais a gente para
para se conhecer, mais eficaz vai ser esse processo. Só que para isso a gente tem que parar, a gente tem que lidar com os desconfortos de entender o nosso, de se ouvir e tudo mais. Se a gente parar para pensar, até ontem eu participei de uma live com um psicólogo, eu estava falando sobre isso, assim, a gente não para para se ouvir. Porque, pensa assim, normalmente a gente está o dia inteiro correndo, né? Trabalho, estudo, faculdade, amigo, filho, série Netflix. E daí é muito comum, por exemplo, as pessoas dizerem, bah, agora eu deito a cabeça no travesseiro e a minha cabeça fica mil. É que a cabeça tá mil o dia todo. Só que talvez a hora que tu bota a cabeça no travesseiro seja o único momento que tu pare para ouvir e prestar atenção nos teus pensamentos. A gente chega em casa, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Botar uma música bem alta para não ouvir o silêncio. Então a gente não presta atenção nos nossos próprios desconfortos, nas nossas limitações, e fica muito mais difícil para dar conta dos processos que a gente tem que ser o principal ator deles, né? Então por isso que é importante a gente poder, né, se conhecer para poder, né, potencializar esses processos de aprendizagem, de regulação emocional também e tudo mais. É. Eu fiquei pensando o quanto faz sentido isso que a gente está falando para vocês, né, que estão nos acompanhando aqui, e quem puder também comentar. E o que vocês sabem sobre o processo de aprendizagem de vocês, quem puder comentar e compartilhar com a gente aqui, seria bem legal, né, para a gente poder também conversar desse jeito, né, na tela aqui. Mas muito legal isso que tu falou, Anderson, da gente poder se escutar, que faz parte, né, dessa questão da metacognição, que é se escutar, se conhecer, né, e poder ir entendendo os seus processos. E muitas vezes isso também tem a ver com a procrastinação, porque parar para estudar implica eu estar com um pouco mais de calmaria interna, né? E também ontem uma aluna falava na turma que eu participei da atividade que como é que vai ler, vai conseguir parar para ler com todo esse barulho, né? Barulho interno e externo, né? Então, muitas vezes eu procrastino também porque tem muito barulho dentro, né? Eu tô com muita agitação interna e aí eu não tô conseguindo parar. Só que eu não tô me dando conta que eu tô agitado internamente. E aí parece que eu sou um eterno, uma pessoa que está eternamente adiando as coisas, mas na verdade o que eu tô precisando é entender por que emocionalmente eu não tô legal e aí, portanto, eu acabo adiando, né, as coisas, né? Então, esses processos estão, né, tanto a parte cognitiva, ela está muito relacionada com a parte emocional, né? E a gente vai precisar associando essas duas coisas, né? Que nem sempre a gente para se dar conta que elas estão bem juntinhas, né? E se a gente não para sentir o desconforto e fica só tentando anestesiar ele com outra coisa, a gente não vai conseguir resolver. Né? E daí tem as formas de anestesiar, né? Seja comendo, olhando TV, bebendo às vezes, né? Procrastinando, jogando joguinho do celular. Né? E daí se a gente só foge de desconforto, a gente vai fugir também daquilo que causa. E se o estudo está causando esse desconforto, como é que eu vou estudar se eu estou fugindo do estudo? Né? Talvez a gente tenha que conseguir sentir o desconforto e aguentar no peito ele um pouco, até para entender por que ele está aparecendo. E até uma das sugestões normalmente dentro disso, né, que tu dissesse, se o estudo está causando desconforto, até quando a gente faz um planejamento de como estudar, começar muitas vezes, né, se eu vou planejar ali, hoje eu vou estudar 2 matérias, né? Então começa pela matéria que tu tem mais dificuldade, seja porque tu não gosta, seja porque é mais difícil, né? Seja porque tem mais dificuldade de entender pela forma como o professor explica, exatamente porque quando tu for para a segunda, tu já vai estar mais cansado, né? Então isso, principalmente agora no online, né? Que exige mais mentalmente da gente, porque a gente tem que ter muito mais foco no online, né? Exatamente porque tá tudo, o foco que exige mental de atenção é o dobro do que se a gente estivesse em sala de aula. Então,
Uhum. né? Como a gente agora está repensando como vai ser esse formato, né? Algumas coisas vão ficar no formato online, então pensem sobre isso, né? Aquelas matérias que são mais difíceis, que você tem mais dificuldade, comecem por aquelas, porque elas são, vocês vão ter que estar com a atenção mais limpa nesse sentido, menos cansada, né? Aquilo que é mais fácil e aí consequentemente tem mais prazer, tá? Uhum. É mais fácil ficar atento, né? E até muitas vezes desperta a gente, né? Quando tu gosta de alguma coisa e tu tá mais cansado e parece que até passa o cansaço, né? Quando tu vai Sim. fazer aquilo. Então acho E que é aí, bom. pelo menos traz uma sensação de conseguir uma coisa a menos, conseguir fazer, que isso é Exatamente. super importante. É, E o quanto também vai precisar nesse momento, né? Se estabelecer a coisa do EAD, é a coisa. Ah, mas tá online, eu posso olhar a hora que eu quiser. Pode olhar a hora que quiser, mas essa hora que tu quiser tem que estar em algum momento da semana, é. né? Que daí vem a questão do o teu papel de organizar as coisas que tu tem para fazer no horário em casa, mas que tem que ser feito. Então tá. Ah, eu sei que eu vou ter uma hora aula gravada da professora Luciana. Ah, então tá. Mas então essa semana eu tenho que botar na minha agenda uma hora para assistir essa aula, né? Senão. Chegou uma pergunta super boa aqui. Eu cheguei Bom, só agora, mas queria ver se vocês tinham alguma dica de como estudar tendo criança para cuidar junto em casa. É super, super boa e é algo que a gente vem discutindo bastante entre nós, né, da equipe, que é como ser pai nesse momento, né, que também é algo que os professores têm trazido muito, né, quando a gente conversa, assim. É, vai ter o tempo que tu vai ter que, né, o tempo com a criança e o tempo que tu vai ter que dividir ou com outra pessoa cuidando da criança, né? uhum, Ou um momento em que tu vai precisar ser que ela vai estar dormindo, né? Um momento em que ela vai estar intertida com outra tarefa, com uma brincadeira ou com uhum. um vídeo, né? Hoje mesmo estava numa reunião com uma professora e ela me disse, ah, eu tenho 30 minutos, que é o tempo do vídeo da Bita, alguma coisa assim, Da né? Bita. Porque depois termina o meu tempo. Então, essa Uhum. programação, a tua programação vai ter que ser bem maior e bem disciplinada, exatamente por isso, né? Eu não sei que idade tem o teu filho, mas quanto menor, mais picado vai ter, né, a tua forma de estudo, porque menos tempo a criança vai se interter com outras coisas, e quanto Uhum. maior, menor. Então, tu consegue ter um pouco mais de tempo, né? Então, por exemplo, uma criança menor muitas vezes consegue ficar 10 minutos no máximo intertida com outra coisa. Aí tu vai precisar, né, mais ajuda, né? Uma criança Uma coisa mais. que é Pode. Uma coisa que é importante também é a gente pensar que a criança tem que ter uma rotina. Então, por Uhum. exemplo, né, a criança não vai dormir à meia-noite no mesmo horário dos adultos, né? É. A criança vai dormir, a gente tem que organizar nossa rotina para a criança vai dormir num horário e a gente vai ter mais um pouco de horário também antes de dormir. Então, né, Uhum. talvez botar a criança para dormir às 9 e das 9 Uhum. às 11 vai ser o horário que eu vou ter para poder dar conta dessa questão, né? Porque isso é importante. Porque senão a gente não. E até para ter tempo para fazer outras coisas, né? Uhum. Não só nesse momento de estudo, mas também pensa, um casal tem que ter esse momento deles, por exemplo, né, para poder se organizar, poder ter um tempo do casal e tudo mais. Porque Uhum. muitas vezes a gente diz, ah, mas não tem problema ele ficar acordado até meia-noite. Talvez não necessariamente para ele, mas possa ter para a vida de família como um todo, né? Isso é super Uhum. importante a gente lembrar dessa questão. E Uhum. também, como a Ana falou, usar esses recursos, né? Seja no um vídeo, seja uma atividade que a criança vai fazer que possa fazer de uma forma mais autônoma, Uhum. mas também não esquecendo que, né, uma mãe tem que ter tempo para a criança, um tempo de qualidade com ela também, né? É. Mas, Rafa, vi que tu colocou ali que é teu irmão e ele tem 9 anos e que tu tá te dividindo como professora também. Até tu fez uma piada, assim, né? Que isso também é outra questão
bem polêmica que, né, o pessoal tem trazido, assim. Mas com 9 anos o teu irmão já tem um entendimento melhor, né? Então também é possível tu conseguir conversar com ele e, Claro. né, que ele possa ter algumas tarefas dele, tarefas que eu digo de brincadeira, de atividades dele, e enquanto tu também te organiza para estudar as tuas. É. Claro que com 9 é isso, o tempo dele vai ser menor, que ele vai conseguir ficar fazendo algumas coisas. Então, Uhum. é tu poder te organizar nesse sentido conforme o tempo dele. Muitas vezes o tempo dele vai ser 30 minutos, ou 40, ou no máximo 1 hora. Né? Então, e aí vai ter que ter essa organização tua, conforme o tempo dele vai ser a tua Uhum. organização. Então isso vai ser bem importante, porque conforme ele tem a aula, pelo que eu entendi, tu também tem que estar com ele junto, né, na aula dele, então tu acaba tendo, Talvez não esteja ajudando conseguindo. com as tarefas, né? Exatamente, ajudando. Então, é um tempo bem complicado. Mas é isso, é conseguir organizar que ele consiga, né, conforme tu for estudando, organizando o teu horário com o tempo que ele consegue também ficar mais sozinho, tendo um pouquinho mais de autonomia, porque com 9 anos já tem mais autonomia para fazer várias coisas, né? A gente está tendo que se dividir em 20, né? Até nós, eu e a Ana, volta e meia participamos de reuniões com os professores, e é os professores com um filho no braço, conversando, e daí o bebê vem e corre. Teve agora na última reunião que o bebê engoliu chiclete, e daí a mãe ficou, meu Deus, ele engoliu chiclete. Então, várias coisas que a gente tem que também conseguir estar se organizando, né? E tá super complicado para todo mundo, e a gente sabe disso. Né? Mas a gente também não pode deixar a peteca cair. A gente tem que pedir ajuda, tentar É, dar conta das coisas para, né, porque tá todo mundo, né, passando trabalho, mas todo mundo quer conseguir se formar, todo mundo quer estar bem, estar junto, e é super importante. é. Mas até, claro, né, eu falei assim, dirigindo para ti, Rafa, mas é para todo mundo que está nessa mesma condição que tu, né? E eu até, uma das coisas que eu falei antes, acho que tu não tinha entrado, de poder talvez reorganizar o seu semestre, né? E falei sobre a possibilidade de trancar algumas disciplinas que tinha se matriculado lá no início, porque agora a gente está numa outra realidade. E, e pensando na realidade do momento, que se talvez tu vá ficar com teu irmão, né? Quem vai ficar, né, com as suas crianças em casa, vai ter que também poder pensar em distribuir o seu tempo nesse sentido, né? Então, é, principalmente se a gente vai ter outras demandas que vão além da faculdade, e tem muita gente que tem outras demandas que vão além da faculdade, é, e agora mais, porque eu não sei como é que vai ficar as aulas escolares, né? Poder repensar realmente o seu semestre. Né? E isso é uma das coisas que eu assinalo, e daí ainda que alguém nos perguntou sobre o trancamento, e eu falei, todo o calendário vai ser repensado. E provavelmente também a possibilidade de trancar disciplinas vai ser repensada. Né? Eu, inclusive, vou levar isso como uma demanda para a reunião que eu tenho com a Pró-Reitoria de Graduação, assim, né? Para a gente poder pensar isso Aqui não é nós que amplamente, tomamos assim. decisão. Né, mas amplamente, né, a gente poder pensar amplamente no sentido de que estamos em outro momento, né, e que o, a gente começou um jeito o semestre e agora já está em outro momento de vida, né, todo mundo tem outro momento de vida. Né. Então, fica só como sugestão para vocês isso. Eu sei que eu repeti isso, mas eu queria poder dizer para pessoas como estão na situação como a Rafa, assim, que tem outras demandas de vida, né? Então, E o quanto é importante vocês trazerem as demandas de vocês, até porque são coisas que a gente não, às vezes não se dá conta e que a gente precisa ouvir para poder levar para as instâncias pertinentes. Né? Então, por exemplo, vai poder trancar ou não vai? A gente não tem certeza, então agora a gente vai lá conversar com o pessoal da Prograde para poder dizer, vai, não, não vai, né? Para a gente poder fazer. Só que para isso a gente precisa ouvir vocês também. Então, por isso que a gente está sempre dizendo,
mandem e-mail para nós, mandem mensagem no direct. Hoje mesmo eu respondi uma menina que estava procurando uma coisa que na verdade nem era um atendimento, não dá para criar um grupo de estudos, eu encaminhei ela para um grupo de estudos. Então, nós estamos aqui para ajudar você. Então, não se sintam acanhados. Assim. A gente só tem cara de brabo, a gente não é brabo. É isso aí. É verdade, né? O quanto a gente está sempre disponível, né, para poder conversar e para responder dúvidas exatamente como essas, assim, que vocês estão trazendo. Ah, e até para poder falar sobre outras demandas que não até sugestões de live, né, pessoal? Se vocês pudessem também dizer que dúvidas vocês gostariam de tirar, que a gente pudesse comentar, falar nas lives. Então, a gente está super aberto. Né? Até sexta, a gente vai ter uma aluna também que está finalizando o curso, então trazendo, ela vai comentar sobre o momento que ela está vivendo, né, com as preocupações que ela também está vivendo em relação a quem está finalizando o curso. Então participem, façam perguntas, deem sugestões, nos procurem para tudo que vocês precisarem, inclusive se vocês precisam reorganizar o seu semestre. Nos procurem, que a gente está aqui também para ajudar vocês para isso. Né? Eu estou bem atrapalhada para repensar como é que eu tenho que reorganizar o meu semestre, né? Como é que eu vou organizar meus estudos, principalmente agora que vai ter a AD. Né? Então nos procurem mesmo que a gente pode. A gente trabalha com isso. Né? A gente, uma parte do nossa equipe de trabalho é disponível para fazer isso. Então, nos procure. Eu vi que chegaram alguns comentários aqui, deixa eu saber, sobre a procrastinação. Pensei que para mim ajuda quando eu faço algo produtivo pela manhã, porque me motiva para o resto do dia. Uma super sugestão, acho que foi o João. O João é uma parte da nossa equipe que trabalha com autorregulação, assim, né? E depois Uma live sobre organização de estudos, tempo seria benefício para todos. tá. A gente quarta na sexta do dia 12, que é dia dos namorados, às 19h30. Vai estar apresentando. Mas fica gravado, pessoal. Se não der para assistir dia 12, vai ficar gravado. E também a gente diz que vocês têm que namorar, né? Vão namorar, beijar na boca, que é bom também. Beijar na boca só pra quem já tem namorado, né, gente? Não, porque senão depois vocês vão dizer que a psicóloga do NAP tá mandando vocês quebrarem. É pra furar quarentena. Mas tá ótima sugestão. A gente tem essa já que tá programada, mas a gente tá programando outras para falar sobre isso, porque é um tema que não se esgota, né, gente? Ótima sugestão, Rafa, brigadão. Pessoal, a gente vai encerrar, porque daqui a um pouco o próprio Instagram nos... Eu e minhas amigas estamos com muito medo das aulas EAD. Poderiam fazer uma live só sobre estratégias? Podemos. A gente vai se organizar, acho que talvez para semana que vem. Pode ser para semana que vem. A gente pode convidar uma pessoa que tem bastante experiência com isso, que é a Luísa, né, que ela até fez o mestrado dela em relação a isso. Agora eu vou botar a Luísa na pressão, porque eu falei... Tomara que eu esteja olhando para dizer, você vai participar da próxima, não tem que fugir. Tá bem. Mas sim, acho que daí semana que vem a gente pode preparar uma live sobre isso, gente. Se a convidada não puder, a gente pode pensar outras pessoas também. Brigadão mesmo pelas sugestões, a gente super agradece. É para vocês as lives, então é para isso que a gente está aqui. Obrigada hoje por terem participado. Comentem se vocês acham que esse horário é melhor do que o das 7h30 na quarta-feira, né? Porque aí a gente vai manter também. Hoje a gente está fazendo uma experiência, então se vocês considerarem que é melhor o horário, nos deixem, façam comentários, porque aí a gente vai conseguindo avaliar se para vocês fica melhor, a gente mantém. Tá. Brigadão, nos procurem, sugiram, né, lives. A gente vai agora botar em prática sugestões. E que bom que vocês puderam estar com a gente e fazer comentários, gente.
Tá bem. Muito obrigado, pessoal. Um grande beijo. Se cuidem. Lavem as mãos, por favor. Isso aí. Beijo. E usem máscara Tchau. direitinho, né, Máscara, gente? por favor. Não é para deixar o nariz de fora. É. Beijão, então, gente. Até mais. Tchau. Tchau.